Vamos lá, cara. Você que tá. Alô, você que tá perdido, você tricolor, que não tem tempo pra ver 25 vídeos na internet. Você tricolor que passou hoje de manhã numa banca de jornal e não tinha lá o lance com aquele vai e vem esperto, te atualizando de todas as notícias do mercado, as transferências do Fluminense. Saiba que eu estou aqui para salvar a sua segunda-feira. Não sou o Vitor Ludiro, para quem acompanha lá os vídeos de Fórmula 1, mas tô aqui para salvar a sua segunda-feira. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vamos embora pra gente poder falar do vai e vem do Jornada, né? Vai e vem do Raiz Tricolor. A gente aqui te atualiza sobre todas as situações que tem acontecido no mercado do Fluminense. A gente abre, inclusive, com as renovações, algo que não teve muitas atualizações nessa semana, é bem verdade, né? O Manuel renovou, tá confirmado, anunciado pelo Fluminense. Samuel Xavier, Keno, Thiago Santos esquentou a renovação. Por que esquentou? Porque as propostas foram feitas e aceitas pelo jogador. A renovação ainda não foi finalizada porque os jogadores estão de férias. Basicamente, esse é o resumo. Já Paulo Henrique Ganso, Germancano e Lima foram propostas que o Fluminense fez. E, no caso do Germancano, tá também só pra voltar e assinar. E no caso de Ganso e Lima, a notícia do GE, acho que um pouquinho antes da virada do ano ali, era de que os jogadores tinham feito uma contraproposta pro Fluminense. Então, mas assim, com o olhar, né, o Manuel tinha contrato só até a virada desse ano, por isso que renovou. Agora, com o olhar dos outros, que tem contrato até o final desse ano, de 25, né, assim, confesso que todos aí é bem capaz de renovar, tá? Bem capaz que todos daquela lista renovem, principalmente porque são jogadores que estão felizes no Fluminense. São jogadores que estão já aqui, né? Quando a gente olha essa lista aqui, tirando o Manuel, né? Mas o Samuel Xavier é titular, o Keno foi titular boa parte do ano, o Thiago Santos foi titular no ano inteiro também, o Ganso é titular, o Cano, né? Não foi titular, mas né, foi titular em boa parte do ano. E o Lima também é um jogador muito importante. Então é bem provável que todos aí acabem renovando. Esse vídeo aqui, a ideia não é ficar opinando muito, não. É mais a informação mesmo, tá? As saídas. A gente tem de saída confirmada o Felipe Melo. Ainda não decidiu se vai virar dirigente, se vai jogar para algum clube. Ele só não renovou o contrato com o Fluminense. Bem como o Diogo Barbosa também só não renovou o contrato com o Fluminense. A saída é pro Fortaleza, mas não é uma venda nem nada disso. Ele só não renovou o contrato era só até dezembro, ele assinou com o Fortaleza. O Fluminense até queria ficar com o Diogo Barbosa, isso acabou desencadeando numa contratação que a gente vai ver daqui a pouco. O Marquinhos voltou de empréstimo lá pro Arsenal, inclusive deve estar indo pro Cruzeiro, tá? Também emprestado pelo Arsenal, o Diniz tá pedindo por lá. Então, mas a saída do Fluminense é pro Arsenal, ele volta pro Arsenal de empréstimo. O nosso bravo Gabriel Pires. Caraca, como é que é o nome do time, cara? Panserraicos, não é? Panserracos. O time que inventaram Panserraicos. Esse time praticamente inventado pro Gabriel Pires jogar lá na Grécia. Obviamente eu tô brincando, mas o Panserraicos é um time da Grécia e que o Gabriel Pires, que tinha contrato com o Fluminense, rescindiu com o Fluminense para poder assinar com a equipe grega. Gabriel Pires que ainda não estreou pelo Panserraicos, que joga a Liga Grega e está em 11º. Ganhou o videozão e tal, de anúncio, enfim, né? Ele se libertou disso aí. Tinha contrato, tá? Tinha contrato ainda. O Felipe Alves, esse também não tinha contrato, foi pro Noroeste de São Paulo, tá? Também encerrou o contrato, ele só não renovou, ele já estava até afastado há um bom tempo. Mas é mais um da conta do Diniz ali, né? E esse só saiu e assinou com o Noroeste. E o Antônio Carlos, um empréstimo para o Sport. O jogador deve ser anunciado ao longo dessa semana e já pela equipe rubro-negra de Recife. Então, o Antônio Carlos, esse saindo por incompetência técnica mesmo. Não conseguimos arrumar um Panserraicos, né? Mas também a situação dele não era igual a do Gabriel Pires também, né? Calma lá. John Kennedy. O John Kennedy já, assim, ele tá aí como esquentou, simplesmente, não vai fazer muito sentido porque o Antônio Carlos também tá aí, né? Mas enfim, vou entender. Porque simplesmente que a gente tem uma regrinha de, por mais que o cara esteja muito certo, a gente só passa pro confirmado quando o clube anuncia. O Antônio Carlos não foi anunciado pelo Sport. Ou foi e eu não vi. Realmente não foi anunciado ainda não, então tem um errinho aí. O Antônio Carlos era pra estar no esquentou. Simplesmente por uma
manter o padrão. Porque é a mesma coisa do John Kennedy. O John Kennedy já está no México, já esteve no CT do Pachuca, já fez exames médicos, já deu tudo certo. Eu falei com o diretor do Pachuca e ele confirmou que tá tudo certo e tal. E o jogador deve ser anunciado lá no Pachuca, inclusive nesta segunda-feira. Então só tá ali no esquentou, simplesmente que não foi anunciado ainda. Seria o caso do Antônio Carlos também. Lucas Justen, esse aí tá indo pro Guarani. Não vou perder muito tempo com o Lucas Justen aqui, mas é empréstimo, tá? O Davi Terãs com o Penharol tá ali no esfriou, porque a situação é a seguinte. Teve proposta, o Terãs... Não vou dizer que teve proposta. Teve sondagem do Atlético Paranaense, do Nacional do Uruguai e do Penharol. O Nacional do Uruguai se afastou por conta dos valores. E também porque a relação do Terãs com o vice-presidente do Nacional é muito forte, eles são amigos, ele era empresário do Terãs, mas a relação do Terãs com o Penharol é maior. O Terãs jogou no Penharol, né? Apesar de não torcer para nenhum dos dois, torce pro Danúbio sobre isso. Mas a situação do Terãs é a seguinte: o Nacional se afastou, viu os valores, a valorização saiu. O Atlético Paranaense tinha pretensão de iniciar um negócio, mas quando viu os valores e o fato de ter caído para a Série B, fez dar 2 passos para trás. Pode ser que ele ainda vá para o Atlético Paranaense, nada impede isso, não é que a negociação acabou, mas os valores praticados no início da negociação, o Atlético estava fora. E o Penharol não, o Penharol fez um esforço, entrou em contato com o Fluminense, há uma negociação. Só que as últimas atualizações que a gente tem de negociação do Terãs com o Penharol não são notícias animadoras. No caso, animadoras porque a gente quer que ele saia, né? Então as últimas notícias são justamente desse trave financeiro e tal, sendo que o Penharol acabou de comprar o Léo Fernandes por 7 milhões de dólares, então financeiramente o Penharol já teve um gasto alto e para uma posição parecida com a do Terãs. Então, por isso que tá ali no esfriou. E Martinelli indo pro Palmeiras, melou, era a troca que se faria, e aí a gente começa a chegar aqui nas contratações, seria a troca, que não tá nem mais aí, né, pelo Gabriel Menino, que acabou melando porque envolvia também o Zé Rafael na negociação e tal, e o Fluminense não conseguiu acertar as bases salariais com o Gabriel Menino, ele preferiu ir pro Galo, foi envolvido na troca do Paulinho, então o Martinelli não foi pro Palmeiras, o Gabriel Menino não veio pra cá. A gente já tirou alguns jogadores aí que o Fluminense negociou e de fato não rolou, tá? Por exemplo, Raul, o Fluminense enviou proposta para o jogador acertou com o Atlético Paranaense. O Isidro Pita, o Fluminense enviou proposta para o Cuiabá e o Cuiabá não aceitou, preferiu aceitar a proposta do Red Bull Bragantino. Então o Fluminense negociou com alguns jogadores e alguns o Fluminense demonstrou interesse, negociou, ou então só demonstrou interesse e acabou não prorrogando ali uma negociação. Teve negociação, por exemplo, com o Renato Kaiser, não avançou. Teve sondagem ao Lucas Barbosa, não avançou, o jogador saiu do Santos também. Então, a gente tá falando aí de alguns jogadores que não estão na lista, mas que já passaram. Mas dos que estão na lista, contratados e anunciados pelo Fluminense. Hércules, vindo do Fortaleza, o Fluminense pagou pela contratação. Juan Freitas, vindo do Alianza Lima, o Fluminense pagou pela contratação. Paulo Baia, vindo por empréstimo do Primavera, né? Tá o símbolozinho do Goiás, porque é o último time que ele jogou, né? Mas ele pertence ao Primavera de São Paulo, que é um clube do próprio empresário dele. Joaquim Lavega, o Fluminense pagou, provavelmente pela contratação, mas a gente também não sabe quanto, vindo do River Plate do Uruguai. E aí tem 3 ali no esquentou, mas que é questão de tempo para poder estar, mesmo só aquela lógica lá de que a gente só vai botar no contratado quando for anunciado de fato. Mas estão já totalmente acordados para acertarem com o Fluminense. O Marcelo Pitaluga, goleiro que tá voltando do Liverpool, né? Vem ali o escudo do time que ele tá fazendo a volta, tá voltando de graça, né? Pro Fluminense, goleiro, passagens lá pela Irlanda, pela Escócia. Volta para ser segundo ou terceiro goleiro, provavelmente. É um moleque que era de Xerém e que foi vendido ao Liverpool e agora 5 anos depois volta pra cá. 5 não, 4, né? Ele sai em 2020. Então foram 4 temporadas e meia. O René, um acerto deste domingo, tá? Já tá tudo alinhado com o jogador, falta também apenas chegar no Rio de Janeiro de férias, tirar foto, fazer exame, tal, todo aquele trâmite burocrático para poder ser anunciado. O lateral esquerdo do Internacional vem de graça, né? Eu odeio esse termo, vem de graça, mas é assim que vocês entendem, né? O jogador vem sem custos de transferência, porque acabou o contrato dele com o Internacional e o Fluminense assinou com o jogador diretamente com ele, 2 anos de contrato. O Lavega são muitos anos de contrato, acho que 5.
O Paulo Baia é empréstimo de 1 ano, o Pitaluga a gente não sabe qual é o contrato que está sendo assinado. E o Hércules também é um contrato longo, e o Freitas, contrato médio, né? Não chega a ser muito longo. Por último, tá ali o Canóbio no esquentou, que esquentou de verdade. Tá tudo acordado entre Fluminense, Canóbio e Atlético Paranaense, mas falta também o jogador que já não treinou no domingo lá no Paraná, vir pro Rio de Janeiro, fazer os exames médicos, também os trâmites burocráticos, para poder ser anunciado. Essa do Canóbio, a gente ainda tá apurando qual é o modelo de negociação. Mas muito provavelmente será uma negociação por empréstimo, aí talvez com uma opção ou uma obrigação de compra. Saindo do escopo dos que estão praticamente fechados ou já fechados, a gente não tem nesse momento nenhuma negociação que a gente saiba que está rolando diretamente. A gente sabe do interesse do Fluminense no Rony, de um acerto já com o jogador, e agora, provavelmente a partir de amanhã, né, ou no caso a partir dessa segunda, né, eu tô gravando isso na noite do domingo, provavelmente a partir da segunda-feira, deve mudar a situação do Rony, do Palmeiras, de interesse para negociação, para negociando. O Fluminense vai, aquela ligada ao Palmeiras, fala: oi, Palmeiras, quanto você quer no Rony? Ah, eu quero 200 bilhões de reais. A Fluminense vai falar: esse dinheiro eu não tenho. Vamos fechar em tanto? Aceita empréstimo? Ah, aceita cheque? Posso passar aqui no Pix parcelado? Sei lá. O Fluminense vai tentar começar a negociar com o Palmeiras. Pelas últimas notícias, entre Rony e Fluminense, houve um acerto. Enfim. Mas até o momento é uma situação de negociação que começa na segunda-feira. Então, botou só o interesse aí, mas já vai virar negociando. Os dois que estão ali no esfriou é simplesmente porque a gente ainda não tem uma apuração de encerrou a negociação. O Zé Rafael, há uma micro esperança ainda, mas ele teria que abaixar muito o salário dele. Pelo visto, o Zé Rafael fica no Palmeiras. O Santos também não fechou com o jogador ex-Bahia e que, enfim, pertence ainda nesse momento ao Palmeiras, né? E já o Tiquinho Soares, a mesma coisa, ele tava para fechar com o Santos, se eu não me engano. O Tiquinho Soares é outro que tá de saída do Botafogo, também não deve ficar no clube da Estrela Solitária. Mas, não tô vendo aqui, não tem nenhuma notícia diretamente nova aqui, não. Ele tava sendo envolvido na situação ali do Jair, né, o zagueiro, tava indo do Santos pro Botafogo, mas ainda não tem nada confirmado. Enfim, a gente sabe que o Fluminense busca um jogador para essa posição, tá no esfriou porque a gente não tem qualquer atualização da negociação há muito tempo. Então, provavelmente, essa negociação nem tá mais acontecendo. Só que a gente não conseguiu contatos ainda para poder apurar diretamente. As que melaram mesmo mais recentes, obviamente com acerto com o René, tanto o Marçal quanto o Wendel, né? Não vem mais. Pode ser que venha, tá? Mas seria uma loucura astronômica. No caso do Wendel, já tinha melado antes mesmo, porque ele quer ir pro São Paulo. O Fluminense até se acertou com o Porto, mas o jogador quer ir pro São Paulo, deve ir no meio do ano. E no caso do Marçal, o Fluminense tinha uma negociação, o jogador tá livre no mercado, encerrou o contrato dele com o Botafogo. E por último, o Lucas Arcanjo, que foi uma negociação que durou bastante tempo, era o goleiro que o Fluminense queria, não houve acerto com o Vitória, o Fluminense não conseguiu garantir os pagamentos, o Vitória não aceitou os jogadores que o Fluminense enviaria para uma troca. Por isso acabou não rolando. Beleza? Tudo explicado tintim por tintim, naquela atualização que em 13 minutinhos você tem todas as informações de como hoje está a janela de transferências do Fluminense. Beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o like. Até a próxima. Valeu!